Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e nós continuamos empenhados na tarefa de estudar a Numária, as peças da Numária do Brasil. Você que tem nos acompanhado aqui no canal tem visto o nosso esforço em começar no início do Brasil, no descobrimento do Brasil, e vir caminhando, passando por cada um dos governantes, até que a gente consiga chegar nos tempos atuais. Esse critério de ir pelos governantes é a forma mais lógica que se tem de estudar a Numária brasileira. Você concorda comigo? Como é que eu vou estudar a Numária brasileira se eu não for dividir por governante? Se eu for dividir por um exemplo, por tipos de moedas, como acontece nos catálogos nacionais. Você tem lá moedas de ouro, aí começa na moeda número 1 e vai até a última. E ali ele passa pelos períodos de colônia, passa pelo período de Reino Unido, passa pelo período de Império, República e vai por metal. Isso para mim me dificulta muito, eu tenho muita dificuldade em enxergar, entender o contexto daquela peça se for apenas dessa forma. Como me facilita, e eu estou participando você desse meu estudo, tentando facilitar o seu estudo a respeito da Numária brasileira. Me facilita ir por governante. Nós estamos utilizando esse livro aqui, que é a 9ª edição do livro de moedas da editora Bentes, a edição mais atualizada, e também a 3ª edição do papel moeda do Brasil, que também é a edição mais atualizada. Como nós vamos falar de toda a Numária, não somente das moedas, mas também das cédulas, nós finalizamos o período de Dom João IV. Você acompanhou aí com a gente a primeira metade do século XVII. A Dom João IV teve aquele período da carimbagem das moedas e teve também o período da invasão holandesa no Brasil, em que foram cunhados os soldos e os florins. Você se lembra disso? Aquelas moedas rústicas cunhadas em ouro e prata. Os holandeses no Brasil não tiveram somente a contribuição no que diz respeito à nossa Numária com moedas, mas também com papel moeda. Fernando, que história louca é essa? Você está falando de século XVII. Nós sabemos aí que o primeiro papel moeda a circular no Brasil foi aquela cédula, aliás, aquele bilhete que nós apresentamos há alguns dias aí. E eu tomei até Depois eu vou falar do adjetivo que me deram, vou gravar um vídeo para falar do adjetivo que me deram por causa daquele papel moeda do bilhete, aquele administração da Casa dos Diamantes. Você lembra que eu te mostrei? Tá aí nos shorts. Se você não lembra, vai lá e dá uma conferida. Aquele de fato é o número 1, tá aqui no livro como número 1, primeiro papel moeda do Brasil, 1771. De fato, aquele foi o primeiro papel moeda em que houve uma lei, um decreto, um documento dizendo para ser feito aqui no Brasil pelos portugueses. Porém, contudo, entretanto, no período da invasão holandesa aqui no Brasil, era preciso pagar os soldados que estavam defendendo o território ocupado pela Holanda, concorda? O que acontece? O dinheiro para pagar esses soldados vinha da onde? Vinha da Holanda. Então tinha que cruzar o oceano para poder pagar esses soldados. Quando não vinha da Holanda e tinha ouro em caixa, eles batiam lá os florins. Você viu isso aqui no canal. Na falta dos florins, cunharam alguns soldos lá no finalzinho da invasão. Porém, nesse meio do caminho, aconteceu algumas vezes em que não se tinha ouro em caixa e as moedas da Holanda não tinham chegado para pagar os soldados. E o que ia fazer? Deu o dia do salário, todo trabalhador quer receber. A inteligência do pessoal da época foi qual? Foi fazer ordens de pagamento para poder fazer o pagamento desses soldados. Ocorre que não tinha previsão, não estava previsto, não tinha um decreto, não tinha uma lei que falasse para eles fazerem isso. Eles tiveram
a solução, a resposta, a engenhosidade de fazer provavelmente à mão. Por que eu digo provavelmente? Porque não tem nenhum exemplar conhecido dessas peças, dessas ordens de pagamento. Eles tiveram a engenhosidade de fazer essas ordens de pagamento e fazê-las circular como se fosse moeda. Ora, isso é basicamente a descrição do papel moeda: ter valor de compra, ter poder de compra, circular como moeda, troca de bens. Então essa era a ideia da moeda, e foi a ideia que eles tiveram. Então eles fizeram provavelmente escritas ordens de pagamento que aquele determinado soldado recebia para fazer o pagamento das suas contas que ele tinha ali que ia administrando. De repente, o que aconteceu? Qual foi o problema disso? Não houve controle sobre essas ordens de pagamento. E aí emitia-se ordem de pagamento e criava-se dinheiro do nada a partir de escrever num papel de forma fabulosa. Isso tinha que ser informado para a Companhia das Índias Ocidentais. De repente informaram isso lá, o pessoal falou: mas o que é isso? Como é que nós vamos fazer para resgatar isso? Tem que trocar isso por moeda. Quem tiver moeda, quando chegar o carregamento de moeda, vai apresentar o papel e levar a moeda de ouro embora. Essa era a ideia. Mas eles gostaram da ideia. Por isso, além das ordens de pagamento, que foram criadas assim de forma criativa e sem lei, eles tiveram aí uma determinação de lá para cá, mandando fazer isso. A partir do momento em que se ordenou que se fosse feito papel moeda, que se fosse dado a mesma finalidade, o mesmo tipo de documento, só que agora com autorização, vamos dizer assim. Isso ficou conhecido, essas ordens de pagamento autorizadas ficaram conhecidas como ordenanças. Fernando, eu nunca ouvi falar nisso. É uma coisa que pouca gente sabe, que durante a invasão holandesa nós tivemos papel moeda aqui no Brasil, que foram as ordens de pagamento e as ordenanças. Fernando, mas eu cheguei lá no catálogo Bentes, está aqui o catálogo Bentes de cédula, peguei ele lá e o número 1 realmente é aquele bilhete da Casa de Administração. Mas se você se preocupar em ler não só lá, você vai chegar aqui na página 52, tá vendo aí? Vou dar um foco para você aqui. Ordens de pagamento e ordenanças, que são os papéis moedas que foram emitidos aqui no Brasil. Tá vendo aí, ó? Livro de papel moeda, que foram emitidos aqui no Brasil na época da invasão holandesa. Você tinha ideia disso? Nós vamos acrescentar lá naquele nosso gráfico o papel moeda, as ordenanças, que tinham valores obviamente variáveis, dependia de quanto o cara ganhava. Dependia de quantos meses ele estava sem receber. Então, isso tudo caracteriza o primeiro papel moeda. Ele não é tido aí como número na nossa numeração, porque não tem exemplar conhecido. Ninguém sabe que foi feito, porque existem documentos da Companhia das Índias Ocidentais em que o responsável aqui do Brasil informava o responsável de lá que foi preciso fazer isso. Mas ninguém nunca viu esse papelete. Interessante? Vamos juntos, um forte abraço e fica com Deus.